Muito obrigado pela presença. Ex-secretário também. Ex-secretário. Um abraço aí a todos os telespectadores, boa noite a todos os guarulhenses. Cumprimentar você, Guto, tem saído muito bem aqui na bancada do programa. E cumprimentar todos os membros aí da equipe técnica do Radar de Notícias. Na pessoa do Rafael, mando um abraço carinhoso a todos. Quero saudar aí, mandar um abraço para meus pais, para o meu filhinho, Wagner Freitas Filho. Quero mandar um abraço aqui, uma boa noite, na pessoa do Dr. Regis Oliveira, um dos maiores advogados eleitorais de Guarulhos, meu advogado. E há 25 anos atrás, Guto, 25 anos atrás, quando era pela manhã, assim, o programa do Radar era cedo, né? Era das 6 às 7. E aí, eu tinha um amigo lá na Cocaia, que já saía meu nome no radar, né? Das coisas, dos movimentos políticos que eu fazia e tal. E ele me ligava para já me avisar. Então, muitas vezes eu acordava já com a notícia. E quero mandar um abraço aí para o grande Elisaldo Pinheiro, o Zal e o Zafra, lá do 33. E nós vamos moer esse ano, hein, o Zafra? Um abraço para vocês aí, a todos os membros da minha assessoria, na pessoa do Fernando Soares. Um abraço a todos os pré-candidatos do PDT da última eleição. Um abraço a todos, é um prazer estar de volta, Guto. É isso aí, Wagner Freitas, muita gente na audiência. Você que está gostando, vai acompanhar essa entrevista, não esqueça de deixar o seu like aí no Facebook e no YouTube. Está aqui o Silvio Carlos dizendo que parabenizando o Radar de Notícias. Tem um comentário do Silvio Carlos aí, ô Rafa, por favor. Silvio Carlos, que é pai do Lucas Sanches, está sempre na audiência aí o Silvio Carlos, parabenizando a audiência do Radar Notícias por ser uma audiência orgânica, se é que você me entende. Orgânica é quando ela é própria, vamos dizer assim, né? Ela não é estimulada por meio do financiamento, por meio do pagamento de conteúdo. É espontânea, esse é o termo. Daniel Luiz, precisamos de um semáforo no cruzamento da Martin Júnior com a Padre Geraldo Mauserol, onde o fluxo de carros, acidente constante, principalmente da 17 a 20. Conheça ali a região do Santa Emília, Taboão, acesso ali para o Jardim Silva, Jardim Paraíso, realmente precisa de uma intervenção da Prefeitura, se bem que um pouquinho adiante tem um semáforo já na outra esquina, e aí a gente precisa que os técnicos da STMU façam a análise. Wagner Freitas, você já definiu por qual partido o senhor deverá ser candidato a vereador? Tá aí uma escolha difícil, Guto, porque desde que eu comecei, há 25 anos atrás, é difícil você encontrar a hegemonia dos seus ideais políticos, da sua ideologia, com o cenário local para você disputar uma eleição para vereador. Eu confesso que eu estava muito confortável nos últimos anos, desde quando eu disputei a prefeitura pelo PP, e o meu partido sempre foi o Maluf, eu sempre fui malufista, desde a mocidade até a adolescência. Quando o Maluf já participava dos debates, eu com 13 anos já brigava com minha irmã defendendo o Maluf. Sempre tive uma... Ela era Mário Covas? Não, ela era Marta. Marta? Ela mudou hoje. Eu sempre defendi o Maluf, sempre... E me identifiquei com o perfil e a ideologia política do Maluf e a pessoa que ele representava. E fiquei muito feliz. Uma vez eu disse para o Maluf, eu só vou sair do partido depois que eu morrer. Mas a vida política, ela é cheia de percalços, de alterações que fogem ao nosso desejo. E aí... acabei tendo que sair do PP quando o Maluf perdeu a presidência do partido, né? E aí não me entendi com o deputado à época Mussi e tive que deixar o PP. Depois fui para um partido que eu me identificava bastante, com uma pessoa que eu tenho um grande carinho, que é o Campos Machado. Então fiquei no PTB, peguei o PTB em Guarulhos desfacelado. Assim como o PP também, não tinha vereador. O Wagner levou 2 vereadores à Câmara pelo PP. Depois, pelo PTB também, não tinha vereador, o partido tinha 4.000 e poucos filiados, Guto. E eu cheguei à marca dos mais de 15. Nós chegamos a 16 e pouco, eu filiei mais de 10.000 pessoas.
é um número expressivo, muito expressivo, porque só o partido que governou a cidade nos últimos 16 anos tinha esse número de filiados na cidade. E isso foi graças ao trabalho do Wagner, sem mandato, já estava sem mandato de vereador, já não estava mais também à frente da secretaria, só num trabalho político de valores e conversando com lideranças e ampliando o trabalho de filiação. Nesses dois partidos, Guto, eu era muito feliz, estava confortável. A vida mudou. No Progressistas e no PTB. Agora tenho que procurar um partido que se alinhe com também os meus sonhos políticos, o que eu acredito. Eu sou uma figura que você não vai me ver filiado a um partido que eu não defendo, como essa puta de com todo respeito, uma grande sacanagem, uma vagabundagem organizada. O prefeito Guti vir falar que é de direita, quando ele foi eleito por um partido socialista. Será que quando ele foi se filiar lá, não estava escrito na ficha do PSB, que é um partido socialista? Você não vai me ver filiado a um partido socialista nunca, Guto. Porque eu não sou de esquerda. Eu não sou socialista. Então eu não vou me filiar a um partido que a minha ideologia pessoal é contrária. Isso é uma questão na moda agora dizer que é de direita, eu sou de direita, eu sou a favor da família, de Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, os valores, mas isso também, isso não passa não em todos, mas muita gente também é modismo, né? Isso não passa de ficar jogando para a plateia. Eu nunca fui aquele vereador que tinha gente que passa o mês inteiro na Câmara sem abrir a boca. Não defende nada, não fala nada, mas quando tinha 100 pessoas na tribuna, na galeria da Câmara, começava a falar e contra o que ele mesmo tinha pregado para fazer, jogando para a plateia. Eu não sou de esquerda. Mas você se identifica com os ideais da direita? Porque são justos também, né? Hoje não mais. Um dia pensei que eu era de direita. Depois de eu ver o Bolsonaro governando, se isso é de direita, eu quero estar longe dessa maldição. Então eu sou, com a minha vivência hoje, de centro. Eu acho que os extremos não contribuem em nada com a evolução social, com a construção de uma sociedade mais justa. O equilíbrio, o símbolo do direito é uma balança, justamente porque é o equilíbrio. Nós precisamos respeitar a voz de todos. Não, então, tanto a direita e a esquerda merecem respeito, ter os seus valores, as suas ideologias, e é papel de todos respeitar cada um. Agora, os extremos, Aristóteles dizia, Wagner, que a sabedoria está no meio, no exato espaço entre um extremo e outro. É algo que acho que tem que levar para a vida aí. Mas respeitamos, obviamente, aquele que se posta na direita, aquele que se posta muito mais à esquerda, mas os extremos realmente nunca são aconselhados. Acompanhando o seu raciocínio, para não ficar muito atrás, Platão dizia que o castigo dos homens de bem é ser governado pelos homens do mal. Então, veja, é importante que você tenha uma linha de raciocínio. Acho que você tem que compor. Eu me sinto muito confortável de apoiar o meu candidato a prefeito, porque ele é só o melhor. E eu trato com detalhes. Por acaso esse que está aí no seu peito? Sim, é o Alencar. Ele é o meu pré-candidato a prefeito. E vamos debater postura, vamos debater ideias, vamos debater história, vamos debater conhecimento da cidade. Poxa, é disso que eu estou buscando. Estou buscando evolução, conteúdo, capacidade. Não me importa que ele é do PT. O que me vale é a sua capacidade, a sua experiência, a sua visão de cidade, a sua perspectiva de futuro, o seu sonho de crescer, de transformar. E isso que vai fazer escolher. É isso que vai fazer escolher. Então, Guto, eu falo para você com toda a propriedade. Hoje, depois de 25 anos, eu estava dizendo que eu recebia as notícias do radar há 25 anos atrás. E eu acho que o equilíbrio, a sabedoria está no equilíbrio. Então, eu acho que é importante a gente ouvir. Eu estava conversando com um empresário. Pergunta para você. E ele estava me dizendo assim, olha lá, que os empresários que movem esse país, porque a direita, porque lá no Amazonas, na Zona Franca de Manaus, um grande empresário montou uma empresa e está lá produzindo, pagando impostos. Aí eu perguntei a ele, quantos funcionários tem a empresa dele? Aí ele disse, 3.800.
Aí eu falei, você acha que é ele que leva essa empresa nas costas? Ele é só um, tem 3.800 pessoas para fazer o trabalho que ele não consegue. Então é importante valorizar a pessoa mais humilde que não teve oportunidade de estudar, como meus pais que vieram da roça, totalmente, para não dizer analfabeto, vamos dizer semi-analfabetos, humildemente falando, porque é a realidade, mas porque quer dizer que o trabalho deles não é engrandecedor? Só um engenheiro que estudou, que tem um trabalho formal, que engenheiro que está lá rebocando a obra? Seja o prédio mais luxuoso, onde quer que esteja. Lá está um servente de pedreiro carregando a massa. Tá com discurso lá está de esquerda, viu, Wagner? Não é de esquerda, não é de esquerda, é de equilíbrio. É de equilíbrio. Nós precisamos do empresário para gerar empregos e precisamos do trabalhador para trabalhar. É uma responsabilidade social, é um discurso social, é política pública para quem precisa de política pública. Tem uma pergunta do Norberto ali, vamos ver se o Wagner Freitas pode ser esse o caminho dele. Guto, o Wagner Freitas pode vir pelo mesmo partido que o Eloy Pietá? Não posso, Guto, porque eu não caminho com traidor. Eu assisti a entrevista do Eloy aqui e tem uma coisa que está me incomodando, eu quero falar para você que está me assistindo, para você da política, para você assessores, quem quer que seja. Preste bem atenção. Está ficando chato, aonde eu chego as pessoas, e aí, o que você vai falar hoje? Você vai bater em alguém? Eu não estou batendo em ninguém aqui. Se ninguém tem coragem de dizer a verdade, eu sou franco, eu falo. Porque eu penso dessa forma e quero construir uma cidade honesta, quero construir uma cidade verdadeira. Pô, Eloy sentou aqui esses dias, pô, Eloy, você precisa fazer uma aula de didática. Nós não estamos nos anos 90. Os seus adversários não são o Neftales, que você gravou lá na prefeitura. Nós não estamos nos anos 90. Seu adversário não é o Jovino, que não caminhava nos comícios. E você dava uma entrevista aqui e demorava 5 minutos para concluir uma frase. Espera um pouco. O Eloy Pietá falou assim que ele é um cara que reconhece que sabe perder. Ele mentiu nessa mesa aqui para a cidade de Guarulhos, quando ele fala que ele anda pela cidade por aí, Guto, e fala que o PT traiu ele. Isso não é verdade. O mesmo sistema que elegeu o deputado Alencar, pré-candidato do PT agora, foi o mesmo que elegeu ele lá atrás, há 4 anos atrás, quando o Alencar, inclusive, retirou a disputa. Quer dizer, só vale a eleição quando você ganha? Ele disse que reconhece o resultado, isso não é verdade. Todos da política, ele ficou meses aqui sem ligar para o Almeida, quando o Almeida ganhou as prévias da Eneide. Ele ficou meses sem ligar para a Eneide. O que sente o Almeida aqui na minha frente, fale que eu estou mentindo. O Almeida está com ele hoje. Ele disse que o Almeida retirou gentilmente. O Almeida pode sentar aqui falar que retirou a presidência. Foi uma exigência do Eloy Pietá que o Almeida retirasse a presidência do Solidariedade. Quer dizer, você precisa caminhar com quem você se identifica. Eu sempre fui um crítico da gestão do prefeito Eloy e reconheço que ele foi um grande prefeito. Se comparado ao Neftales, que era um abismo, a cidade estava simplesmente no fundo do poço, e depois do Jovino. E agora com essa administração desse rapaz, do Rick Martin, pô, faça-me o favor, Eloy é o melhor prefeito que a cidade já teve. Se compara em terra de cego, quem tem um olho é rei. Pô, pera um pouco, vamos falar de futuro, o prefeito que senta aqui, que está falando que preciso varrer as ruas. Guarulhos não precisa de varredor de rua. Guarulhos precisa duplicar o Otávio Braga de Mesquita. Guarulhos não precisa de varrer rua, Eloy. Guarulhos precisa duplicar a Juscelino Kubitschek. Sabe por quê? Porque daqui a alguns anos vai se levar meio-dia para sair do Jandaia, do Marcos Freire, para ir até o shopping do Bom Sucesso. Sabe por quê? Porque a cidade não tem planejamento. Foi na sua gestão que não se planejou esse trânsito caótico que está hoje. O viaduto Cidade de Guarulhos, Guto, não liga com a Ayrton Senna. Tinha que ter um acesso na Ayrton Senna. O viaduto Cidade de Guarulhos não dá acesso direto na Dutra. Você entra numa marginal que passa por 3 faróis ao lado da empresa Magion. Você não tem um acesso de quem está na Dutra, Rio-São Paulo. O Trevo do Bom Sucesso, eu estive na mesa, para não ser deselegante, vou economizar dos nomes, mas estive na mesa com a ministra Belchior, Miriam Belchior, ela falando que queria projetos de mais de 50 milhões. Se tivéssemos projeto do Trevo do Bom Sucesso pronto, já teria captado dinheiro no governo federal.
Poxa vida, nós precisamos de um prefeito, eu não estou aqui defendendo partido, nem falando mal de A ou B, estou aqui passando a cidade a limpo. Nós precisamos de um prefeito que pense Guarulhos para o futuro, Guto. Quanto tempo você demora para sair do bairro que você está, na periferia da cidade, para vir até o centro? A Otávio Braga de Mesquita, eu circulo nela todos os dias levando o Miguel, meu filho, para o colégio. Um abismo. É horrível. É horrível e há vários anos já. Bom, 18h57, você que está na audiência aí do Radar de Notícias, pelo Facebook, pelo YouTube, deixa o seu like aí nessa entrevista aqui com o Wagner Freitas. E você que está acompanhando também a entrevista, caso queira participar aqui, se sentiu ofendido, o Radar de Notícias está aberto aqui, os microfones, para que qualquer pessoa que for citada aqui possa se posicionar também. O papel do Radar de Notícias é promover o debate público, e aí o entrevistado, cada um fala o que pensa, da maneira que pensa. 18h58 e daqui a pouco, às 19 horas, vai encerrar pela TV Guarulhos. Você continua aqui pelo Facebook, pelo YouTube, a entrevista com o Wagner Freitas. Wagner, o cenário político atual para prefeito, você é um pré-candidato a vereador, mas que pensa muito também a cidade do ponto de vista do executivo. Tá? Eu fui candidato a prefeito nas últimas 3 eleições. Porque essas demandas que você traz são demandas até mais do executivo. Mas a gente tem Vou ser um candidato a vereador, um pré-candidato a vereador, se Deus permitir que seja eleito, mas com tamanho para debater a cidade, porque a minha disputa agora é para construir uma cidade melhor. Se o Alencar não fosse candidato a prefeito, eu não acho que eu não conseguiria ser candidato, Guto. Porque eu não caminho com essa falsidade, com essa hipocrisia que está do outro lado. Eu quero escolher um candidato que tenha temática, que queira transformar a cidade de Guarulhos. O Guto passou 8 anos, olha a Marginal Baquirivu, olha o abismo, o asfalto faz uma inclinação dessa agressividade, não é intrafegável. A cidade inteira, olha os ônibus de Guarulhos sucateados. Nós somos a maior cidade do país depois das capitais guarulhense. Você está mal acostumado. Você não está enxergando que a cidade pode ser muito melhor. Todos os ônibus de Guarulhos, Guto, tinha que ter ar-condicionado. Tinha que ter sistema de Wi-Fi. Sabe por quê? Porque estamos na era moderna. Hoje já existem carros elétricos que você faz uma viagem de 500 quilômetros, custando aí talvez R$2 ou R$3 para abastecer na tomada que carrega o seu celular. Só que Guarulhos não vemos modernidade. Nós não vemos um projeto de futuro. E eu estou com o Alencar porque meu candidato é um rapaz jovem, inteligente, guarulhense, que está aqui, que conhece os bairros, que conhece as lideranças, que conhece a política, que foi vereador, que é um grande deputado que pensa Guarulhos para o futuro. Como é que você avalia, o que você acha que o Alencar Santana precisa fazer? Porque as pesquisas mostram que ele não está assim no auge, né? Não está entre os primeiros colocados. A gente tem um cenário político hoje, Wagner, com alguns pré-candidatos. Alencar Santana, Márcio Nakashima pelo PDT, Eloy Pietá no Solidariedade, Jorge Wilson no Republicanos, Thiago Surfista no Novo, Jesus no Podemos. A Fran, a gente sabe das mudanças que estão acontecendo, mas ela não se manifestou oficialmente ainda. E surgiu agora o Valdomiro Ramos também pré-candidato a prefeito. Como é que você vê esse cenário todo? Vamos falar da Dona Fran. A Dona Fran foi a terceira colocada para prefeita na eleição passada. Agora, peraí, que covardia é essa? Vai desistir da eleição? Cadê aqueles críticos do Wagner, que o Wagner tinha se vendido? Eu disputei as últimas 3 eleições, eu não corri do pau. Ô, Dona Fran, a senhora é milionária. Por que a senhora vai desistir de competir nas eleições? Comprou o Eloy Pietá e está tentando chegar ao Paço Municipal pelas mãos do Eloy? Isso não vai acontecer, sabe por quê, Guto? Porque o Fernando Henrique deu uma entrevista na cadeira de prefeito em São Paulo e as pesquisas davam a vitória para ele absoluta. No outro dia, quem venceu foi o Jânio. Fernando Henrique disputou para presidente do país e ganhou no primeiro turno e ele tinha 3% das intenções de voto. O eleitor guarulhense, hipoteticamente, imagina aqui o candidato do governo federal, o candidato do governo Lula, o candidato do PT é o Eloy Pietá, porque ele foi o último candidato nas eleições, é natural. Quando eu tinha 5 anos de idade, o Eloy já era vereador na cidade. É natural que ele foi prefeito 2 vezes, é natural que o nome dele seja o mais lembrado, mas isso não quer dizer nada. Quem ganha para prefeito não é quem está em primeiro, quem ganha é quem tem menos rejeição e quem tem mais cilindros no motor. A hora que a eleição começar, Eloy vai desidratar. Os cilindros no motor foi lógico, nós estamos falando de um candidato. Quantos cilindros tem o motor do Alencar? 200.
200. E me cobra aí, vocês vão ver. Se vocês estão pensando que vocês vão encontrar o Wagner Freitas na campanha, sem gasolina no carro, com 3 pessoas com bandeira na rua, vocês estão pedindo R$1.000 para cada amigo para poder fazer campanha, vocês estão muito enganados. Vocês vão encontrar uma equipe. E eu estive lá, no evento do Alencar, no Recreativo, a militância do PT é de causar inveja. Eu acho que eu já cheguei perto. Eu acho que eu já cheguei perto em 2012. Dentro dos meus eventos, dos meus lançamentos, no Mansão, em 2016, eu coloquei 7.000 pessoas, com um partido apenas, sem cargo, sem dar vantagem, e cheguei perto de ter uma militância. Só que não tive condições de subsidiar isso durante a campanha. O Alencar vem com uma campanha grande, vem com muitos partidos aliados, você tem recebido notícia aí de muita gente já dando seta, tem muita campanha, tem muito partido construindo uma saída aí, mas lá na frente caminhará com o Alencar. Nós temos uma campanha que vai chegar ao segundo turno e vai ser vitoriosa. Tá, e se você pega aqui o Eloy Pietá, o Nakashima e o Alencar estão ali no campo, vamos dizer assim, mais da centro-esquerda e da esquerda, você tem no outro campo à direita, mais consolidado, o Jorge Wilson despontando ali e o Lucas Sanches. Quem que você imagina que vai para o segundo turno? Se você acha que o Alencar vai, quem que vai com o Alencar? Olha, eu acho que um candidato a prefeito, com todo respeito ao Lucas, ele tem que ter um pouco mais de vivência, de maturidade, que a gente só adquire com o tempo. Nada pessoal contra o Lucas, que é um vereador, jovem, dinâmico, tem um futuro pela frente, mas eu humildemente, esse papo de eu sou o candidato se o outro levantar minha mão, meu amigo, quem vai ser prefeito aqui não é porcaria de Bolsonaro, nem de governador Tarcísio. Quem que pese, muito mau caráter eles para definir um candidato do nível de vagabundagem e de estelionatário que estão apontando, pô. Pera um pouco. Se você, quero falar para você, guarulhense, para você, candidato a vereador, para os jornalistas, inclusive para você, Guto. Que há pouco eu ouvi você falando com o André, dizendo que, pô, o Wagner não é de tudo errado, algumas coisas ele tem razão. Me diga o que é que eu estou falando que eu não tenho razão. Eu quero ouvir, te faço uma pergunta. Mas quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não vou nem falar das milhares de pessoas que tomaram calote aí no passado. Não vou falar disso, que isso é até pequeno, o que pesa contra o pré-candidato Jorge Wilson. Eu quero falar o seguinte, senta aqui, Guti, senta aqui, Jorge Wilson, senta aqui, governador Tarcísio, e me fala aonde estão os milhões que foram roubados da cidade de Guarulhos com essa sacanagem que foi feita na saúde pública da empresa Gerir, que foi indicada pelo deputado Jorge Wilson, que se diz xerife do consumidor, mas não defendeu a cidade não, porque foi ele que apresentou a empresa, que está em nome de Laranja, não tem sede, não foi encontrada, um estelionato puro. Ô Guti, pô, sou obrigado, entre o Jorge e você, eu voto em você, porque pelo amor de Deus, você não teve a hombridade de tirar essa empresa e deixou ela roubar milhões dos cofres públicos, pô. Porra, o candidato a vereador, o vereador eleito que declarar apoio para esse sujeito, ele não é sério. Agora, me senta aqui e fala que eu tô mentindo, pô. Antes de ficar falando que eu sou muito nervoso, porra, o Wagner fica fazendo um colapso lá, falando mal das pessoas. Eu não tô falando mal de ninguém. Eu estou falando aqui o que aconteceu nessa cidade. E fala se eu estiver mentindo. Quantas pessoas padeceram nas filas dos hospitais aqui? Quanto de dinheiro, vários e vários milhões, foi desviado nessa empresa Gerir? Uma arapuca. Essa empresa, essa OS, um grande estelionato com a saúde pública. O xerife, eu assisti sua entrevista aqui. Como todo vigarista, porra, diplomado, falando bem. Claro, tá tranquilo, tá filosofando, tá no cargo de deputado, o salário cai todo mês, tá tudo certo. O governador já tá apoiando, o prefeito tá te apoiando. Quer dizer, o prefeito tocou a cidade de Guarulhos, escolheu um bom prefeito, por ter um carguinho na secretaria em São Paulo. Então você que votou no Guti, não escolheu o Wagner para prefeito, agora você engole aí, chupa que é de uva. Entendeu?
Aguenta o Guti ter uma secretaria em São Paulo, vendeu a cidade. Mas eu queria saber só uma coisa. Queria que o prefeito Guti sentasse aqui. Eu encontrei com uma equipe num espetinho da cidade, indaguei eles todos. Me fala pra mim, como é que vocês vão apoiar um cara que é o padrinho da indicação de uma empresa, de uma arapuca, de um golpe que foi dado na saúde pública da cidade? Você, eleitor que está ouvindo aí, você, candidato a vereador, você vai ter que se explicar para a cidade por que você está apoiando um cara e por que o Guti está apoiando esse rapaz, uma vez que tudo que aconteceu com a saúde pública da cidade, não precisa me processar não. Pede quanto você quer, que daqui uns dias eu estou vendendo, dispondo de um imóvel, eu pago quanto você quiser, não tem problema. Se caso for um dinheirinho, eu pago, eu dou para uma entidade carente se você quiser. O que eu quero que você faça é o seguinte, sente aqui e fala que eu estou mentindo. Fala que eu estou mentindo, fala que a Gerir foi um estelionato. Não foi um estelionato, Wagner. Me apresenta onde é o escritório dessa OS Gerir que levou milhões da saúde pública e arrebentou com a vida de muitos guarulhenses. Esse caso está na justiça, inclusive, só registrar aqui mais uma vez, todas as pessoas que estão, agradecer a audiência, né? Muita gente assistindo aqui o Radar Notícias, deixa o seu like aí no YouTube, no Facebook, Radar Notícias, promovendo o debate público e as pessoas, figuras, lideranças mencionadas, se quiserem também ocupar aqui o Radar Notícias para se posicionar, fiquem à vontade. Radar Notícias está aberto aqui a todos para poderem se posicionar. Agora, mais, eu vi ele sentar aqui, te cortando só um segundo, só para fazer um comentário. E ele falou que ele é cristão. Me refiro ao candidato do prefeito, aí o xerife, cristão. Xerife, vamos aparecer que é a Gerir. Você vai ter que explicar para a cidade de Guarulhos sua relação com a empresa Gerir, porque foi você que trouxe para cá. Ele disse que ele era cristão. Eu vou dar a oportunidade dele sentar aqui de novo e falar qual é a real religião dele, porque a mãe dele não... Eu conheço a história da família, eu gostaria que ele falasse, que cristão ele não é, nunca foi. Agora, esse papo de ser cristão agora para essa onda de Deus, pátria e família, desculpa, meu amigo, Hitler também defendia Deus, pátria e família. E Israel está lá matando milhares de pessoas, derretendo o hospital, matando mulheres e crianças, falando que é um país de Deus. Isso aí está por fora. Vamos falar a verdade. Se você é cristão, se você não é... Qual que é a sua religião? Eu sou nascido e criado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, em que pese estar afastado e nunca fiz política na igreja, nunca subi no púlpito da minha igreja, ajudei muitas igrejas da cidade e nunca voltei lá para pedir um voto. Carrego isso comigo. As pessoas da igreja que votam em mim, porque conhecem a minha família, me conhecem de infância e temos uma relação pessoal. Mas nunca fui lá dar um dinheirinho para os pastores, como muitos fazem aí, para depois ficar chorando de joelho lá, simulando, fazendo foto com as mãos para o céu. Em época de eleição, todo mundo começa a falar que é cristão para enganar a fé das pessoas lá. Nunca fiz isso e não farei. Ô Wagner, como é que está a sua relação com o ex-prefeito Sebastião Almeida? Você foi secretário de esporte e, inclusive, na audiência, algumas pessoas criticando a sua gestão lá como secretário de esporte. Teve um momento que vocês se desentenderam e como é que está a relação hoje? Não teve. O Almeida entendeu equivocado uma fala minha aqui. Eu até fiz uma fala muito respondendo o posicionamento dele e isso já ficou no passado, está encerrado. Mas, do ponto de vista que um candidato a prefeito, eu não guspo no prato que eu como. E eu justamente não saí no meio da gestão, pondo o dedo na cara dele, porque eu sou um cara ético. Eu prezo pela honra, pela postura, eu não cuspo no prato que eu como. Por quê? Porque o candidato a prefeito, ele não deve, Guto, se posicionar, ele não deve assumir um departamento. Nada pessoal contra o prefeito, eu fiz o certo à época, ele era o melhor candidato à época para escolher, eu faria o mesmo hoje novamente. Mas um candidato a prefeito do meu tamanho... Mas eu era muito jovem, eu não entendi o tamanho político que eu estava. Ele não deve se posicionar. Eu devia ter ficado de fora do debate político. E ele não entendeu. Fora da administração. Ele achou que eu disse que eu não deveria, que me arrependeria de tê-lo apoiado. Não é isso. A minha experiência diz o seguinte, Guto. Um candidato a prefeito, o terceiro colocado, ele não pode assumir um cargo na gestão.
ele tem que continuar a sua trilha política. E eu assumi um cargo na gestão, e hoje quem falava mal de mim aí tem que engolir, porque o Guti passou 8 anos e o Tomeuzão é um ponto de venda de drogas, o Tomeuzão é um ponto de tráfico, o Tomeuzão é uma favela. E o Guti passou 8 anos como prefeito. Eu fui um secretário, Guto, e o Almeida pode sentar aqui e dizer se eu não estou mentindo. Eu cheguei para ele e falei, prefeito, eu já reorganizei o dinheiro da secretaria, economizei 7 milhões por ano. Fui em Brasília e busquei 10 milhões de emenda. O dinheiro das emendas não puderam vir porque a cidade estava devedora no Cadim. Estava negativada, né? Estava negativada. E os 7 milhões da secretaria, sabe o que aconteceu? O prefeito contingenciou, tirei. Eu dei 7 milhões na gestão do Almeida, que o meu antecessor na secretaria gastava e esse dinheiro não era bem aproveitado. Ou seja, se eu tivesse sido ingrato e tivesse me desligado naquele momento, eu não teria padecido e pagado um preço por uma situação política que não era minha. Eu fui um grande secretário. Eu coloquei mais de 5 mil crianças tendo aula de iniciação esportiva. Eu economizei 7 milhões do dinheiro da secretaria. Se o Almeida não tivesse contingenciado o dinheiro, eu tinha construído 10 campos de gramado sintético, eu tinha reformado o Tomeuzão inteiro e teria feito uma permuta com uma empresa à época que levei para a prefeitura e o prefeito preferiu entender e dar para o clube de motoqueiros, acho que Falcões, se não me falha a memória. Mas uma empresa queria aquele ponto e ela daria um novo Fioravante Ervolino em outro local da cidade. Mas infelizmente não aconteceu, por isso que eu não deveria ter sido secretário. Para não ter passado por esses problemas, eu era o prefeito na eleição seguinte. Ô, produção, tem um comentário do João Pedro Dias, não sei se você consegue localizar aí, ele está até criticando aqui, ó. Guto, desculpa, mas pessoas desse péssimo nível desqualificam o jornal. Ô, João, eu me permita respeitosamente discordar de você. Aliás, a gente sempre agradece essa audiência, sempre vê que você está participando. Mas a gente não tem que trazer pessoas aqui que só nos agradem, né? É ruim você trazer aqui só o Fala cara que eu tô mentindo, Gatão. Só uma pessoa que tem opinião parecida com a sua, ou então parecida com a minha, parecida com o espectro da direita, com o espectro da esquerda. Acho que os convidados vêm aqui, eles falam o que eles bem entendem, e todos que vêm aqui têm alguma relevância na cidade, né? Tem o que dizer, mas com todo respeito, tá? Só eu acho que não desqualifica nenhuma pessoa que sentou aqui desqualifica o Radar de Notícias, porque a gente não teria a indelicadeza de convidar ninguém que desqualifica. Você pode discordar. Tem pessoas que vêm aqui que eu discordo totalmente. Algumas coisas do Wagner eu até discordo muito também, mas outras a gente concorda e assim vai indo. Eu não tenho que trazer aqui pessoas só que Deixa eu só falar para ele saber, ô bacana. Sai candidato a vereador e faz 100 votos aí, mostra que você é bom. Senta aqui na tribuna do Radar, aqui eu já passei há 25 anos atrás. Tá bom? Eu fui o único candidato a vereador das eleições de 2000 para 2004 que triplicou os votos na cidade quando eu fui eleito. Depois fui o único que dobrou de 2004 para 2008 para 5.200, quase 5.200, que dobrou. Depois subi 10 vezes para prefeito para quase 55 mil votos. Tá entendendo? Tem gente aí, candidato a prefeito, aí lutando para sair da disputa. Eu fui candidato 3 vezes e não me vendi. Graças a mim, teve segundo turno nas eleições de 2012. Eu levei na Câmara Municipal, com todo respeito, Guto, 5 vereadores. Pela força da minha política, pela força das minhas ideias e pela força da minha campanha. Em que pese não ter alcançado o resultado de ser eleito, tem 5 bacanas que sentou lá na cadeira, que é minha. Que agora eu vou assumir a cadeira de volta. Quem tá achando aí, eu quero mandar um abraço aí pro vereador alemão, disse que eu não combinei com o povo. Não. Não é com o povo que eu tenho que combinar. Eu tenho que combinar com Deus. Se for da vontade de Deus, os meus eleitores entenderão que é momento de nós recomeçarmos para disputar a prefeitura mais adiante. E se for para perder a eleição, saio do mesmo jeito que entrei, com a cara limpa, falando a verdade aqui. Não sou capacho. Todo mundo aí nas barbas do governo, mamando nos carguinhos durante 8 anos. O Wagner Freitas não. O Wagner Freitas senta aqui e põe o dedo na cara deles, porque conheço a história. Porque estou aqui para lutar por uma cidade melhor. Estou aqui para lutar para você, o seu Pedro, pegar um ônibus com ar-condicionado, meu filho. Para sua filha na escola ter uma lousa digital e uma escola com tecnologia. Para você ter um Bosque Maia com água gelada, com relógio de ponto eletrônico. Para você ter uma cidade com asfalto de qualidade, mas uma vez só. Toda eleição, Guto, os prefeitos fazem um recapeamentinho na região central e algumas vias da cidade. Isso é ridículo.
Todos os ex-prefeitos, à véspera das eleições. Como é que essa cidade vai para frente? Você pega os ex-prefeitos aqui, não tem expressão nenhuma. 2 ex-prefeitos do PT não são presidentes de uma estatal pública, não são ministros de Estado. Olha lá, o prefeito de São José dos Campos. Quando eu falo São José aqui, para mostrar o comparativo, algumas pessoas me criticam na rede social, mas vai lá, prefeito de São José dos Campos hoje é o vice-governador. Foi convidado para ser governador. Sabe por quê? Porque transformou a cidade é moderna, as coisas funcionam, a saúde pública funciona. Por que o ex-prefeito de Guarulhos aqui não é convidado como o prefeito de São Bernardo, como o Luiz Marinho, é ministro do Trabalho? Será que se o Alencar deixar de ser prefeito aqui e não for convidado para ser ministro do país, porra, só se o presidente for seu oponente. Porque nós precisamos aqui, Guto, produzir grandes líderes, por isso que a cidade é pequena. Nós não temos pessoas que pensam no futuro. Guarulhos, Pedro, é o maior orçamento do país depois das capitais. Se você discorda do que eu falei, me desculpa, você vai ter que engolir seco, sabe por quê? Porque é a história verdadeira da cidade. Eu não estou aqui florindo, não. Eu não estou aqui florindo. Essa é a história. O dinheiro da Gerir, você não gosta que eu fale? Talvez você tenha pegado um pouquinho desse dinheiro, né? Manda o seu candidato sentar aqui e explicar aonde está os milhões da Gerir que foi desviado dos cofres públicos de Guarulhos. Eu sou o único que tenho coragem de sentar aqui e falar, sabe por quê? Porque eu não tenho rabo preso com ninguém, seu Pedro. Ô, Wagner, 19 e 18, para a gente encerrar. Como é que você estava ali na Câmara Municipal? E até uma pergunta do pai do Lucas Sanches, não sei se vai conseguir achar aí, produção. Ele pergunta se você consegue prever aí a porcentagem de renovação na Câmara Municipal. Me perdoe, eu esqueci o nome do pai do Lucas. A produção vai pôr ali o Silvio Carlos. Seu Silvio, é histórico, é sempre metade. Isso não é agora, é um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Então, todos os candidatos estarão disputando entre 15 no máximo 20 vagas. Tem 15 vereadores sentados na Câmara que não vão voltar. Eu tenho certeza que 2, porque não vão voltar. Renova entre 15 ou 20. O Lucas Sanches não vai votar porque é candidato a prefeito. Queria aproveitar e mandar um abraço aqui pro Rabi, o Guto. Rabi fez um comentário aqui. Ontem, nosso companheiro de bancada aqui. Ele foi muito concluir, simpático Wagner. ao Wagner ontem, talvez ele estava preocupado com a minha fala aqui hoje. Eu vou dizer o seguinte, em primeiro lugar, que eu tenho carinho por ele, é um rapaz inteligente, diplomático, muito educado. Temos Nosso amizade. companheiro aqui, um abraço pro Rabi, realmente é um cara muito bacana. Temos amizade, nada vai abalar nossa amizade, mas eu me senti muito ofendido com uma ponderação que ele fez aqui, muito injusta. Então, não muda nada, minha casa está aberta para você, Rabi, para a gente comer um churrasco, você não quis ir lá pagar a picanha, mas é o seguinte, você disse, equivocadamente, eu acho que você deve ter se equivocado, que eu enganei os candidatos quando eu coloquei o Paulo Roberto, isso não é verdade. Não tem nenhum candidato reclamando disso. Eu construí a chapa para fazer 2 candidatos, 2 vereadores, e eu disse à chapa que precisávamos de um puxador de votos, precisávamos de um candidato que pudesse chegar a 5 mil. E se todos tivessem tido um desempenho um pouco melhor, nós teríamos atingido a 2ª cadeira. Então, isso não é verdade. Então eu não coloquei o Paulo Roberto nos últimos segundos enganando a chapa. Eu não sou vagabundo. Ninguém coloca o dedo na minha cara aqui. Porque eu não sou covarde. Agora, Rabi, muito injusta a sua ponderação, eu não poderia deixar de voltar no passado, quando você esteve no palanque do Carlos Roberto, fez discurso com o Carlos Roberto, declarou apoio para o Carlos Roberto no Recreativo, e no outro dia você fechou com o Almeida. Puta feio pra caramba, hein? Puta papelão terrível. Mas para não ficar só nisso, o PMDB... Ele era assessor do Lamé, ensaiou uma briga com o Lamé e falou que não ia montar o PMDB, que não ia ter nenhum vereador. E na última hora colocou o Lamé. Então, peraí. E quando você falou também que na última eleição só fiz um vereador, cara, não dava para fazer talvez nem nenhum. A diferença é o seguinte, só conheço 2 que fizeram, aliás, um que montou uma chapa aqui com suas forças próprias, o Carlos Roberto. O resto, até a dona Fran estava cheia de carga no governo passado, no governo do prefeito Almeida.
Estava cheio de cargos no governo. Vamos ir, e se alguém quiser, você vê como que não dá. Eu conheço a história. Então, Rabi, é fácil montar partido tendo 50 cargos de 5 mil lá no Paço Municipal, querido amigo. Então, eu não tenho hoje, sabe por quê? Porque eu tenho um lado. Então, eu não sou camaleão, eu não vou estar com todos numa eleição. E quem senta nessa bancada aqui, Guto, e fala bem de todo mundo, desconfie dessa pessoa, porque ela não tem posição. Deus está escrito na Bíblia, Deus vomita os mornos. Você tem que ser quente ou frio, de que lado você está? Eu estou do lado do Alencar. E se porventura eu for vereador, Guto, e se caso, sei que você também vai ser pré-candidato, se caso formos vereador, se caso nós formos vereadores juntos, saiba você que eu serei oposição ao prefeito que ganhar sem ser o Alencar. Porque eles não representam evolução social na cidade. Serei oposição. Estou aqui declarando. Se vencer a eleição. Se perder, vou para casa chorar, mas saio com a cabeça erguida. Sabe por quê? Porque eu não estou no cargo, não estou exercendo função pública nesse momento, relativamente afastado da vida política da cidade, e quando sento aqui a audiência bomba. Sabe por que bomba? Porque as pessoas querem ouvir o que eu vou falar, porque talvez seja o único que tenha coragem de falar a verdade. Então deixo a vida pública esse ano, Guto, ou começo ela novamente. Então, Rabi, por favor, muito injusta a sua colocação. Quero dizer aqui que eu te adoro, tá tudo certo, não tem problema, mas precisava falar a verdade. Já aproveita, Wagner, para se despedir da audiência aí, 19h23. Precisava falar, quero mandar um abraço para você, guarulhense, que entenda o seguinte: o Wagner Freitas só está lutando aqui por uma cidade melhor. Por uma cidade com ônibus, com ar-condicionado, por uma cidade com vias pavimentadas, que a gente comece a planejar o futuro. O trevo do Bom Sucesso, Guto, precisa sair e ser uma obra passiva de reparação só daqui 50 anos, Guto. Faz 40 anos que esse trevo está passando por reformas a todo instante. Isso não é cidade de futuro. Guarulhos precisa ter um trevo de acesso. Para quem trafega na Dutra, você tem que entrar na cidade no posto carreteiro. E quem está na Fernão Dias, qual é o acesso? Entra numa favelinha ali, numa viela. Uma cidade que figura entre as 10 cidades mais ricas do país. Se a minha luta é em vão, eu não acho, seu Pedro. Respeito sua opinião, porque eu não sou bolsonarista, entendeu? Para deixar claro. Eu respeito a sua opinião, eu respeito o resultado das urnas. Eu fui já muito bem votado, já perdi a eleição e nunca saí falando que a eleição foi roubada. Sempre fui crítico do presidente Lula, mas a gente tem que reconhecer. Ele perdeu as eleições, ele nunca falou que a eleição foi roubada. A Dilma teve um impeachment, desceu a rampa, foi chorar em casa, mas não falou em golpe. Então, eu defendo a democracia, eu respeito a sua opinião, em que pese as pessoas hoje terem um equívoco com isso, não aceitar o resultado das eleições. Eu tenho certeza, eu peço em Deus, e eu quero ter orgulho do meu prefeito, Guto. Eu quero ter orgulho e eu tenho certeza que ele será um grande prefeito. Eu estou nessa briga aqui para lutar ao lado dele até o segundo turno rumo à vitória. Guto, eu te desejo boa sorte, você merece sentar na Câmara e eu tenho certeza que dessa vez a vez chegou. Cada dia a gente pensa mais. Bom, 19h25... E a gente está conversando bastante com a Avante, hein, Guto? 19h25, Wagner Freitas, obrigado pela sua presença, sempre uma entrevista bastante polêmica. Wagner falam coisas que desagradam algumas pessoas, que agradam outras, e esse é o papel da imprensa, dar voz a todos aqueles que têm algo a dizer, se concorde ou não. Ponto final nessa edição do Radar Notícias. Amanhã, a Fran Correia estará aqui conosco. Boa noite, Ótima noite a todos.